Olá, aqui quem fala é o Tsugi. Sejam bem-vindos à Cabana do Terror, a morada dos seus piores pesadelos. No vídeo de hoje, vamos discutir um pouco sobre os filmes Sexta-feira 13, que apesar de ser uma das franquias mais famosas de filmes de terror, está há mais de uma década sem lançar um novo longa-metragem. Qual seria o motivo para isso? Mas antes de começar o vídeo, peço a todos que deixem o like para ajudar no reconhecimento e também na divulgação do canal. E caso desejem receber ou acompanhar mais vídeos como esse, não deixem de se inscrever e ativar o sininho. A franquia Sexta-feira 13 talvez seja a série de filmes de terror mais famosa do subgênero slasher e apresentou um dos personagens mais icônicos da cultura pop, o antagonista mascarado Jason Voorhees. Sucesso de público e bilheteria, Sexta-feira 13 rendeu 12 filmes e diversos outros produtos, como action figures, souvenirs, histórias em quadrinhos e jogos eletrônicos. Entretanto, o último filme da franquia estreou no ano de 2009 e desde então não houve mais nenhum lançamento. Diante disso, fica a pergunta: por que uma franquia tão famosa e com um público tão robusto está há tanto tempo sem lançar um filme, enquanto outros filmes slasher como Halloween e Massacre da Serra Elétrica continuam a produzir filmes nos dias de hoje? É exatamente sobre isso que vamos discutir agora. Conforme abordado, Sexta-feira 13 conta com 12 filmes oficiais. O primeiro deles foi lançado em 1980 e é chamado apenas de Sexta-feira 13. Ele conta a história da reabertura do acampamento Crystal Lake, que estava fechado há vários anos em virtude de uma tragédia ocorrida com um casal que estava no local. Ao longo do filme, os novos funcionários contratados vão desaparecendo um a um, e no final descobre-se que a responsável por isso era Pamela Voorhees, ex-cozinheira de Crystal Lake e mãe de Jason, um garoto que se afogou no acampamento há vários anos devido à negligência dos monitores. Em Sexta-feira 13, parte 2, de 1981, vemos que Jason estava vivo e ele atacou um acampamento vizinho a Crystal Lake para vingar sua mãe. Uma curiosidade desse filme é que Jason escondia sua face com um saco de pano. Sexta-feira 13, parte 3 foi lançado no ano seguinte, 1982, e seguiu a saga de Jason perseguindo os jovens que buscavam diversão em Crystal Lake. Nesse filme, Jason começa a usar a famosa máscara de hóquei após atacar um jovem que a usava. O filme seguinte é intitulado Sexta-feira 13, o capítulo final. Lançado em 1984, ele mostra Jason escapando do necrotério no qual ele havia sido levado no final do filme anterior. Após sua fuga, ele volta até Crystal Lake, onde continuou a onda de barbáries, até finalmente ser derrotado. Nesse filme é introduzido o personagem Tommy Jarvis, que seria uma espécie de antagonista de Jason nos próximos filmes. No ano seguinte, 1985, foi lançado Sexta-feira 13, parte 5, Um Novo Começo. Mesmo após Jason partir, Tommy ainda sofre com alguns distúrbios devido às tragédias que ele vivenciou em Crystal Lake. Então ele é levado a uma clínica psiquiátrica para se reabilitar, mas os pacientes vão sendo encontrados sem vida um a um. Tommy suspeita que Jason poderia ter voltado à vida e ser o responsável por aquilo, mas no final ele descobre que o autor dos incidentes era o pai de um paciente que havia falecido no local. Em 1986, estreou Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, no qual Tommy teve a brilhante ideia de desenterrar Jason em plena Sexta-feira 13 para ter certeza que ele não estava vivo. Nesse momento, um raio atinge Jason que milagrosamente volta ativa. Mas no final, Tommy consegue aprisioná-lo no fundo do lago de Crystal Lake. Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, foi lançado em 1988. Nesse filme, a adolescente Tina involuntariamente desperta Jason no fundo do lago com suas habilidades psíquicas. No final, Tina usa os mesmos poderes para aprisioná-lo no fundo do lago. Devido aos poderes psíquicos da personagem que confronta Jason,
Esse filme foi considerado uma tentativa velada de fazer um crossover entre Sexta-feira 13 e Carrie, a Estranha. Em Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca em Nova York, de 1989, um barco atracado em Crystal Lake atinge um cabo de eletricidade e a descarga elétrica gerada novamente revive Jason. Jason acaba como um tripulante da embarcação que tem Nova York como destino final, onde ele traz seu terror para as ruas de Manhattan. Após o baixo desempenho de bilheteria e críticas da parte 8, o estúdio responsável pelos filmes, o Paramount Pictures, vendeu os direitos da franquia para New Line Cinema. O primeiro filme produzido pelo novo estúdio foi Jason Vai para o Inferno, A Última Sexta-feira, de 1993. Por ser um filme de um novo estúdio, alguns aspectos antigos da franquia foram ignorados, enquanto outros novos foram introduzidos. Agora Jason possui a capacidade de se incorporar em outras pessoas e seu objetivo principal é possuir sua meia-irmã. No final, Jason é derrotado e acaba sendo puxado por demônios para o inferno. O 10º filme da franquia é Jason X, de 2002, e se passa em um futuro longínquo. Jason é abduzido para uma nave, onde desperta e é derrotado pelos tripulantes, mas ele é regenerado por um equipamento futurístico e se transforma em um cyborg imparável. No ano seguinte, 2003, foi lançado o crossover Fred vs Jason. Fred Krueger invade o sonho de Jason sob a forma de Pamela Voorhees e o faz cometer atrocidades pela cidade, para que as pessoas pensassem que Fred estava de volta e assim ele ganhasse mais força pelo medo gerado entre a população. Mas Fred não consegue manipular Jason por muito tempo, e após o zumbi de Crystal Lake saber que foi usado pelo Mestre dos Pesadelos, o confronto entre os dois se torna inevitável. O último filme produzido foi o reboot de 2009, que recebeu o título simples de Sexta-feira 13. O filme se foca em um jovem que vai até a abandonada Crystal Lake à procura da irmã desaparecida e se junta a um grupo que está no local à diversão. Mas a diversão dá lugar ao terror quando Jason entra em ação. Atualmente a franquia está sob posse da Horror Inc., estúdio cujo dono é Sean Sexton Cunningham, diretor do filme original e produtor de várias sequências, e a Warner Bros. É coproprietária da série. Mesmo com mais uma mudança de estúdio, a franquia está há mais de 10 anos sem produzir um novo filme. O motivo de um hiato tão prolongado pode ser explicado por duas vertentes diferentes. A primeira, batalhas jurídicas, e a segunda, dificuldades criativas. Nos últimos anos, a franquia teve que se manter congelada devido a uma disputa legal pelos direitos autorais da obra, iniciada em 2016 entre Sean Cunningham, diretor do filme original e produtor de várias sequências, e Victor Miller, roteirista do primeiro episódio da franquia. Miller tenta a posse da franquia com base na Lei dos Direitos Autorais de 1976, que diz que o autor original de uma obra pode solicitar o cancelamento de uma transferência dos direitos autorais 35 anos após a publicação original. Cunningham, por sua vez, afirma que Miller foi contratado apenas para prestar um serviço à produtora, no caso, escrever o roteiro. Portanto, ele não tem nenhum direito de posse sobre a obra. Apesar disso, Cunningham afirma que Miller recebeu excessivas bonificações do passado que podem ter sido interpretadas como royalties, e isso pode ter feito o roteirista imaginar que pudesse ser considerado um criador ou co-criador da obra. Caso seja provado que Miller exerceu apenas a função de roteirista contratado pelo estúdio, Cunningham provavelmente ganhará a causa e deterá os direitos autorais do filme e de seus personagens. O tribunal inicialmente decidiu que Miller detinha os direitos sobre Sexta-feira 13, mas Cunningham apelou e o caso voltou ao tribunal em fevereiro de 2020. Desde então, ainda não houve uma decisão oficial. Embora possa existir interesses em produzir novos filmes, o processo entre Miller e Cunningham até agora impediu qualquer progresso significativo nesse sentido. Ainda não há algum posicionamento oficial, mas um áudio gravado durante a segunda corte de apelação
em 13 de fevereiro de 2020, sugere que os juízes não acreditavam no argumento de Cunningham e estavam inclinados a decidir a favor de Miller. O tribunal pode decidir por 3 caminhos diferentes. Pode reafirmar a decisão inicial, que foi a favor de Miller, pode reverter a decisão e dar os direitos a Cunningham, ou devolver o caso para julgamento no Tribunal Distrital. Independentemente da decisão, Cunningham ou Miller tentarão apelar, e mais rounds jurídicos acontecerão, atrasando ainda mais qualquer projeto que envolva a produção de um novo filme. A decisão estava prevista para ser dada em junho de 2020, mas alguns fatores fizeram com que ela tivesse que ser adiada. Um dos 3 juízes que avaliaram o caso, Ralph K. Winter, faleceu no final de 2020. Como a decisão exige maioria de votos, é possível que os outros 2 juízes tenham tomado decisões distintas e com isso o Winter daria o voto de Minerva. Mas com o falecimento de Winter, o caso foi considerado indeciso e precisou ser transferido para análise por outro tribunal. Ainda é possível que o Winter fosse considerado o juiz redator principal do caso, ou seja, o juiz responsável por redigir o texto com a chamada decisão longa. Na decisão longa, o juiz detalha e fundamenta a decisão que ele achou mais justa, enquanto os outros 2 juízes, que não são considerados redatores, apenas concordam ou discordam com a decisão do redator e não precisam elaborar uma resposta tão robusta. Se for esse o caso, o processo pode demorar ainda mais, pois o outro juiz deve assumir o papel de redator e elaborar uma nova decisão longa. Outro motivo para a demora judicial seria o isolamento social em virtude das condições sanitárias atuais. Muitos sistemas judiciais norte-americanos sofreram bloqueios sanitários que culminaram no atraso de prazos. Recentemente, uma informação de bastidores sobre o caso veio à tona. Corey Feldman, que interpretou o Tommy, admitiu ter novidades sobre o caso. Feldman afirmou que obteve informações de um advogado envolvido na batalha judicial. Segundo o relato, todas as questões legais já estavam resolvidas e Feldman já estava na expectativa de novamente confrontar Jason na pele de Tommy. Uma outra batalha jurídica ocorre na justiça desde janeiro de 2021. De acordo com a revista The Hollywood Reporter, Cunningham lançou um processo contra os estúdios Paramount e Warner Bros. Para discutir a divisão dos lucros líquidos referente ao remake lançado em 2019. O produtor afirma que os estúdios usaram deduções impróprias de taxas e bônus, licenças subvalorizadas, subnotificação de receita de merchandise e receita de TV paga para diminuir sua parcela de lucro. É certo que enquanto essas disputas jurídicas não forem resolvidas, não há possibilidade de se pensar na realização de um novo Sexta-feira 13. Mesmo quando a batalha judicial for decidida, pode não ser certo que um 13º filme da franquia seja produzido. Durante a década de 80, época auge do subgênero slasher, filmes da franquia Sexta-feira 13 eram lançados quase que anualmente. O excesso de lançamentos em um curto espaço de tempo fez com que a franquia sofresse processos de superexposição ao público. Em outras palavras, os filmes deixaram de ser uma novidade e a cada lançamento o interesse dos fãs ficava aquém do esperado. Obviamente que uma paralisação de 10 anos é um tempo suficiente para que os fãs se oxigenassem e sentissem falta da franquia. A dificuldade agora seria o que abordar em um novo filme. Como já mostrado, Jason já foi exaustivamente usado nas mais diversas situações, dando as caras desde Manhattan e até mesmo no espaço sideral. Apresentar uma ideia criativa após enredos discrepantes como esse seria um enorme desafio. Outra ideia seria abordar um roteiro mais clássico, com Jason voltando a terrorizar o acampamento Crystal Lake. Mas o excesso de filmes com essa temática, como Acampamento Sinistro, Rua do Medo e os próprios filmes iniciais da franquia Sexta-feira 13, pode fazer com que o interesse do público não seja o esperado. Nenhuma das abordagens parece perfeita, então os cineastas podem ter alguma dificuldade
em qualquer tentativa de fazer um novo filme. Apesar das batalhas judiciais que obrigaram a franquia a permanecer paralisada no momento, alguns jogos envolvendo o filme Sexta-feira 13 e o personagem Jason foram lançados. Como isso foi possível? Em maio de 2017 foi lançado o game Friday the 13th, The Game. A essa altura, os direitos autorais ainda estavam em segurança, o que permitia com que o lançamento fosse legal. Entretanto, com o prolongamento da disputa jurídica, qualquer tipo de lançamento foi impedido. Por causa disso, o game continua existindo, mas ele não pode receber nenhuma atualização. Esse mesmo motivo permitiu que Jason fosse colocado como um personagem Mortal Kombat 10 de 2015, mas no Mortal Kombat 11 de 2019, o personagem não estava mais incluído. Para aqueles que são fãs de filmes de terror, a perspectiva em relação ao novo Sexta-feira 13 a curto e médio prazo são baixas. Entretanto, existem algumas alternativas para que os órfãos da franquia possam matar um pouco da saudade, enquanto as pendências jurídicas são resolvidas. O canal do YouTube Womp Stomp Films já produziu 2 filmes não oficiais baseados na história original de Jason. Trata-se de Never Hike Alone, de 2017, e Never Hike in the Snow, de 2020. O canal Wet Paint Pictures também lançou um filme independente sobre a franquia em 2020, intitulado Voorhees. Da mesma forma, no YouTube também foi lançado o filme Jason Rising, A Friday the 13th, em 2021, pelo canal que leva o mesmo nome. Apesar de serem filmes independentes, os produtos apresentam uma grande qualidade cinematográfica, à altura de vários filmes que são lançados nas telonas. O link de todos esses filmes serão fixados nos comentários para quem tiver o interesse em assisti-lo. Com isso chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueçam de deixar suas opiniões, dúvidas e sugestões de temas nos comentários. Com certeza nos reuniremos novamente no próximo vídeo, pois vocês podem até adentrar a cabana do terror, mas jamais conseguirão sair.